Nós temos compartilhado a respeito das promessas de Deus, a respeito do amor de Deus. Eu confesso para os irmãos que desde a semana passada eu estava orando e pedindo uma palavra para o Senhor a respeito do poder de Deus. Porque a igreja, ela é edificada pelo poder de Deus. Os dons do Espírito Santo estão à nossa disposição. Todo aquele que nasceu de novo, além de ter recebido um talento, você tem dons para a edificação da igreja. Eu estava orando, o Senhor me dá uma palavra de poder, para a igreja ser levantada no poder, para que nós possamos ser edificados pelo poder. Mas quando eu estava ali, o tempo todo era amor de Deus que nós compartilhamos semana passada. Quando foi essa semana, agora já falamos do amor, vamos falar do poder de Deus. Eu comecei a preparar essa palavra, essa ministração, e foi caminhando, o Senhor foi abençoando, trazendo luz em algumas áreas, mas teve um momento nessa semana que o Senhor me falou: não adianta falar de poder de Deus se eles não compreenderem o amor que eu tenho por eles. Não adianta você ensinar a fluir no poder se eles não confiam que são muito amados. E aí nessa preparação, nessa semana dessa ministração, eu acabei fazendo uma ministração muito grande. Eu vou dividir ela em duas partes. Então hoje nós vamos ministrar uma parte, e o tema dessa ministração: o amor libera poder, parte 1. Semana que vem nós vamos compartilhar a segunda parte dessa ministração, porque é o amor de Deus que faz com que o poder seja liberado na nossa vida. Mas não é o amor que Ele nos ama, é o amor que eu recebo da parte dEle. Nós falamos aqui, nós cantamos: você é amado, você é amado. Nós precisamos falar isso até que isso entre no seu coração e você não preocupe mais com isso, com as circunstâncias. A maioria das vezes, o que determina o meu relacionamento com Deus são as circunstâncias. Se está tudo bem, eu sou amado, obrigado, Senhor. Se surgir uma dificuldade, especialmente dificuldade financeira, então o diabo coloca em dúvida aquilo que o amor de Deus significa para mim. Então nós precisamos falar do amor de Deus, porque é o amor que vai liberar o poder. É o quanto você tem revelação de que é amado, é que vai levar a você ter ousadia para fluir no poder de Deus, na reunião da célula, no seu trabalho, aonde você estiver. O Espírito Santo vai trazer para você palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. O Espírito Santo vai fazer manifestações de poder para curar pessoas, para que o Evangelho seja glorificado. Quero começar lendo o que está escrito lá em Romanos capítulo 1, verso 16. É quando Paulo fala: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus. E na semana passada nós falamos do amor de Deus e da importância de nós sabermos o quanto nós somos amados. Isso é muito importante, nós conhecemos o amor. Paulo fala lá em Efésios 3,19, que nós precisamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Precisamos ter experiência com esse amor. Paulo também fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, pois o amor de Cristo nos constrange. Primeiro nós precisamos conhecer o amor de Deus. Depois ele fala que o amor nos constrange. Eu preciso conhecer, mas eu preciso experimentar desse amor. Eu preciso ter experiência. Cada experiência que eu tenho do amor de Deus, eu sou constrangido e sou transformado. A experiência com o amor de Deus é que vai fazer você ser constrangido, quebrantado. É essa experiência que vai produzir em você um fruto desse amor com o qual você é amado. E nós precisamos conhecer esse amor. Primeiro, porque é à medida que nós conhecemos esse amor, é que nós vamos cumprir o primeiro mandamento. À medida que eu tenho a revelação de que eu sou amado, é essa medida com que eu vou amar Deus. João fala isso lá na primeira carta, capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quanto mais você sabe que é amado por Deus, mais você vai amar a Deus. Primeira coisa, por que eu preciso ter a revelação desse amor de Deus por mim? Porque é nessa medida é que eu vou ter o meu amor como resposta para Ele. E mais do que isso, qual que é a intensidade que eu amo a Deus?
A Bíblia fala no mandamento que nós devemos amá-lo, os irmãos sabem, de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. É o máximo. Tudo que há em mim deve amar o Senhor. Tudo que há em mim deve adorar o Senhor. Agora, essa medida vai ser na medida que eu experimento. Se eu sei que eu sou muito amado, então eu vou amar a Deus em resposta a esse amor que foi liberado sobre a minha vida. Então, o amor que nós temos por Deus, ele é proporcional ao quanto eu conheço a intensidade do amor dele por mim. O quanto você tem experimentado do amor de Deus é a medida com que você vai, em resposta, amá-lo também. Desfrutar de tudo aquilo que ele tem para nós. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é por causa desse amor que eu vou amar o meu irmão. É por causa do amor com que eu sou amado, é que eu agora vou poder amar os meus irmãos. Eu vou poder participar da obra de edificação da igreja. Eu vou fazer o trabalho de um evangelista que Paulo fala para Timóteo. Eu vou ter um coração para amar o meu irmão. Na verdade, o mandamento é que eu ame os meus inimigos. Agora, o quanto eu preciso saber que eu sou amado por Deus, o quanto eu preciso ser cheio do amor de Deus para chegar ao ponto de eu amar os meus inimigos. Eu muitas vezes lia esse versículo, Jesus fala no Sermão do Monte, que nós temos que amar os nossos inimigos. Às vezes é difícil amar quem está do nosso lado. Às vezes é difícil de amar a esposa que está do nosso lado. Às vezes é difícil de amar o pastor da igreja. Como é que eu posso amar o meu inimigo? Até que Deus mandou um profeta para Goiânia, e esse homem chegou lá, e ele trouxe para mim essa luz de que é possível. Talvez você já tenha ouvido o testemunho do pastor Reinhard. Ele é da Áustria, está conosco em Goiânia lá, e quando ele mudou para Goiânia, aí a igreja organizou um apartamento para ele. Então mandou uns irmãos lá para reformar, pintar o apartamento, e ele já tinha colocado as coisas dele lá. E as pessoas que foram trabalhar lá, alguns não eram irmãos, e acabaram apropriando de coisas dele, patrimônio dele, coisas do irmão. E aí aquele pastor responsável pela reforma do apartamento, chegou lá e viu que tinha roubado, e ficou aquele constrangimento: como é que eu vou falar agora para o profeta? Como é que eu vou falar que ele está chegando em Goiânia e já roubaram dele? E aí quando ele chegou, o irmão constrangido chegou lá e falou: profeta, estão reformando aqui e tal, mas infelizmente quem estava trabalhando aqui pegou algumas coisas suas, roubou. E nós temos a tendência natural de ficar indignado. Mas na hora que falou isso para ele, ele começou a chorar. Quem foi? Quem que trabalhou aqui? Quem que é essa pessoa? Se ele roubou é porque ele está precisando, eu quero dar uma oferta para ele. Eu preciso ajudar essa pessoa. Se ele roubou é porque ele está passando necessidade. E aí o pastor que contou para ele, esperando uma reação, como a maioria de nós teríamos, indignados: puxa vida, roubaram minhas coisas aqui, ficou com essa mesma cara que você está aí, esbabacado. O cara roubou dele, e ele quer achar ele para dar uma oferta. E para todo mundo que o pastor contou, ficou desse jeito. Quando ele contou para nós, eu falei: meu Deus, então é possível que eu possa amar os meus inimigos. E mais do que amar meu inimigo, eu abençoar o meu inimigo. Agora, eu só vou conseguir quando eu reconheço que eu sou muito amado por Deus. Esse amor que vai fluir de mim para os meus inimigos, não é o meu amor. É o amor dele que é derramado no meu coração, pelo Espírito Santo que habita em mim e habita em você. Então para Deus não há impossível, inclusive levar você a um nível de revelação desse amor de Deus, para que você possa amar e abençoar os seus inimigos. Muito mais os irmãos da igreja, muito mais aqueles que estão ao seu lado, muito mais o pastor, o obreiro, o líder, o discipulador, o anfitrião. Porque o Senhor, nós precisamos de ter revelação desse amor, porque é também com essa revelação é que eu vou ter amor para edificar a igreja, para ser um canal da edificação da igreja. Então nós precisamos crescer nessa revelação. Algumas pessoas podem dizer: eu já sei que eu sou amado, pastor. Pastor, eu já sei que eu sou amado. Mas tem uma maneira de nós medirmos essa revelação. Tem uma maneira de você medir o quanto você sabe que é amado. É você avaliar
o quanto você ama os irmãos, o quanto você ama a obra de Deus, o quanto você está disposto a servir os irmãos, o quanto você está disposto a servir a igreja, investir na igreja, o quanto você está disposto a contribuir. Você, não estou falando de dinheiro, estou falando o quanto você está disposto a contribuir para que a célula cresça, que os irmãos amadureçam, fazer cursos para que você possa amadurecer. O quanto você está disposto. Então essa é uma fórmula de você medir o nível de revelação que você tem do amor de Deus. O quanto você é amado. Porque se eu amo a Deus, é porque primeiro Ele me amou. Então a intensidade que eu vou amá-lo é a intensidade com que eu tenho revelação que Ele me ama. Então eu posso mensurar, porque à medida que eu recebo desse amor, eu tenho amor para compartilhar com os meus irmãos. Eu tenho amor para seguir direção. Eu tenho amor para abrir meu coração. Pastor está dando a direção que agora nós vamos fazer rede de jovem, rede de adulto. Eu tenho amor suficiente para ajudar o obreiro, para ajudar o irmão. Eu não vou questionar porque o Senhor me ama de tal maneira que eu quero contribuir na medida que está sendo dada essa direção para nós caminharmos. Nós vemos 1 João 4,20. Coloca, por favor, 1 João 4,20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se temos problema com os irmãos, se temos problema com o irmão, os irmãos, se temos problema de relacionamentos na igreja, então você precisa ter mais experiências com o amor de Deus. Se ainda há alguma limitação sua no relacionamento com a igreja, você precisa agora de ter mais experiências com o amor de Deus. Você precisa crescer na revelação do quanto você é amado. Que vai chegar uma medida da sua experiência com o amor de Deus, que não vai haver cadeias que impedem você de ter um relacionamento abençoado com todos os irmãos da igreja. Que você não vai ter nada que vai impedir você de abraçar o irmão, de abençoar o irmão, de servir ao irmão. Que nós somos chamados para isso. Se temos problema com irmãos, se não temos um coração para guardar a igreja, para abençoar a igreja, para preservar a unidade da igreja, então nós precisamos avaliar o quanto eu sei que eu sou amado. O que vai determinar para mim o quanto eu sei que eu sou amado por Deus. É essa medida, essa capacidade que eu tenho de amar primeiro os irmãos e depois amar os inimigos, como o profeta lá. Ainda que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra ladrão, não é contra prostituta, não é contra assassino, é contra os principados e potestades. Pedro também fala na sua primeira carta, capítulo 4, verso 8, falando para nós, falando para você: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aqui Pedro está falando para nós que nós temos que ter um amor, não apenas um amor, mas um amor intenso. Amar com intensidade. Foi isso que aconteceu com Jesus, porque ele sabia o quanto era amado do Pai. Nós falamos semana passada várias vezes: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Jesus sabia que ele era amado pelo Pai. E porque ele sabia que ele era amado pelo Pai, ele amou com intensidade o Pai e nos amou. E esse amor com que ele nos amou, o levou a cobrir, a lavar a multidão dos nossos pecados. Pedro está falando só aquilo que aconteceu com Jesus. É esse amor que cobre multidão de pecados. E quando eu tenho a revelação do quanto eu sou amado, como Jesus tinha, então o pecado do meu irmão não vai me afastar dele. O amor que eu sinto por ele vai cobrir. Eu vou guardar o meu irmão, porque o amor com que eu sinto por ele, o amor que eu sinto por ele, vai me levar a cobrir a multidão dos pecados do meu irmão. Esse amor que cobre multidão de pecados é o amor que perdoa, que pede perdão, que não aceita um espírito de divisão, que não aceita espírito de fofoca, que não aceita nada daquilo que o diabo está semeando no meio da igreja. Eu vou ter um coração para guardar. Se o meu irmão pecar contra mim, eu vou lá tratar entre eu e ele só, vou guardar a vida dele, é o que Jesus fala no Evangelho de Mateus. Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá, sozinho, fala com ele, guarda ele.
Se ele te ouvir, ganhou o seu irmão, expressou o amor de Deus. Se não te ouvir, procura alguém maduro, o pastor, procura o obreiro e vai agora junto com ele para resolver aquela sentença lá. Indo dois, você ainda está guardando o irmão, o amor ainda está guardando o pecado dele. Tudo isso é aquilo que Deus nos fala. Se depois de todas as tentativas não tem jeito, então aí traz para nós no presbitério, a gente vai resolver essa situação. Mas esse amor que nós estamos falando aqui, é o amor que Jesus nos amou e cobriu, lavou a multidão dos nossos pecados. Se eu recebo esse amor no meu coração, então eu tenho condição agora de cobrir também a multidão dos pecados para guardar a igreja, para não permitir o espírito de divisão. Essa pessoa não pode fazer parte do quadro de membros. Essa pessoa, ela cometeu pecados, nós não podemos aceitar ela na igreja. Se eu amo, porque eu tenho revelação do amor com que eu sou amado, então o meu amor vai cobrir, ainda que se ele tiver feito alguma coisa errada. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Morreram para quem? Nós sabemos que um morreu por nós, Jesus. Mas ele falou que nós sabemos, então nós julgamos, porque ele morreu por nós, logo todos nós morremos. Morremos para quê? Morremos uns pelos outros. Morremos para ser uma família, para termos irmãos de todas as maneiras, e ainda assim amarmos com esse amor com que nós fomos amados. Não aceitar indiferença, não aceitar esse espírito de divisão que tem assolado as igrejas nesses 2000 anos. Guardar a vida da igreja. Como nós falamos na semana passada, também é conhecendo esse amor de Deus que nós podemos crer na graça. Conhecendo a graça, nós vamos colher os frutos das promessas. As promessas de Deus são frutos da sua graça que nos foi concedida pelo amor com que Ele nos amou. Quando eu tenho revelação desse amor, então eu não vou duvidar da graça abundante dele na minha vida, e aí eu vou ser ousado para apropriar de todas as promessas. E aí nós temos Romanos 8,32 que diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que esse versículo está falando é o seguinte: se Deus te amou de tal maneira, e esse amor liberou graça sobre a nossa vida, a ponto dele dar o que era de mais precioso que ele tinha, em troca de nós, custa para ele agora te dar graciosamente com ele todas as coisas? Se aquilo que Deus tinha de mais caro, ele não poupou, por sua infinita graça, porque nos amou, nos concedeu, o que custa para ele agora te dar R$35 para contribuir? O que custa agora ele te abençoar para comprar um carro, te abençoar para comprar uma casa, te abençoar para te dar aquilo que você precisa? O que custará para ele, se aquilo que ele tinha de maior valor, ele te concedeu graciosamente? Nós temos orado, é para que o amor de Deus nos constranja de tal maneira, que nós não deixemos que essa graça que foi liberada sobre nós se torne vã. Que quando eu não me aproprio das promessas, eu estou fazendo com que a graça que me concedeu as promessas seja vã na minha vida. Quando eu aceito a minha condição, não é assim mesmo, é a vontade de Deus. Eu estou aqui nessa situação, é a vontade de Deus. Eu estou fazendo com que essa graça que nos foi concedida por causa do amor se torne vã. Eu não estou desfrutando daquilo que Ele já deu, o presente que Ele já nos deu. Por isso eu preciso crescer na revelação desse amor. Eu preciso crescer na experiência com esse amor, a experiência que vai me constranger. Você já teve experiência com o amor de Deus? Aquela experiência que você fica ali. Eu falo disso porque algumas experiências que eu tive, que é aquela que nos constrange. O que é o constrangir? O que é o constranger? Eu não mereço. Por que o Senhor me amou dessa maneira? Por que o Senhor me ama dessa maneira? É aquela experiência no dia que você enfia o pé na jaca, o dia que você escorrega na casca da Pacovan,
o dia que você faz a coisa errada, e aí você tem a experiência com o amor de Deus. Não é a experiência no dia que está tudo bem, que você orou, no dia que você jejuou. É no dia que você atola mesmo. Aquele dia que você não tem coragem nem de levantar a cabeça. E o Espírito Santo de alguma maneira te abraça com amor. Aí você está constrangido. Mas apesar de tudo que eu fiz, apesar de tudo que eu tenho feito, apesar de eu estar pior do que o filho pródigo, ainda assim o Senhor me ama. Aí nessa hora você é constrangido. Nessa hora as diferenças que tem com os irmãos desaparecem. Porque Ele me ama até quando eu que nem convertido sou. Por que eu não posso amar o meu irmão com as suas limitações? É nessa hora que nós somos transformados na imagem dEle. De amar como Ele nos amou. Que nós possamos desfrutar dessa graça abundante. E aí eu volto para o versículo que eu li no início, Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não envergonhamos do Evangelho, porque o Evangelho são as boas novas de Deus. O Evangelho é Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho, de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus, de compartilhar do amor de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus, é as boas novas de Deus. E quais são as boas novas de Deus? É que Cristo veio. Cristo veio, nós fomos alcançados, nós fomos resgatados. Cristo é o Evangelho. E se o Evangelho é o poder de Deus, então Cristo é o poder de Deus. É o amor de Cristo é que vai fazer com que o poder de Deus se manifeste na nossa vida. O foco dessa ministração é que você compreenda que o poder de Deus, que é necessário na nossa vida, está completamente relacionado com o amor de Deus. Aquele que quer servir a Deus como que para pagar uma dívida, que quer servir a Deus como que é uma maneira de eu estar compensando as minhas falhas, você não vai fluir no poder de Deus, porque o poder de Deus é a consequência do quanto você é amado, do quanto você sabe que você é amado. É isso que eu quero compartilhar nessa ministração de hoje e no próximo domingo, que o poder de Deus está relacionado com o amor de Deus. Nós somos, irmãos, o povo que fomos escolhidos, nós fomos o povo que fomos separados. Lá no Velho Testamento, Deus separou os descendentes de Abraão, a nação de Israel. Mas no Novo Testamento, é aqueles que estão em Cristo, que foram separados para colaborar, contribuir na edificação da igreja do Senhor. Nós vemos Jesus falando em Mateus 16 que Ele iria edificar a sua igreja. E nós somos o povo que fomos separados. Separado é santificado para participar dessa obra de edificação da igreja. Nós somos esse povo escolhido para sermos edificados e para contribuirmos com a edificação da igreja local. A igreja que Jesus falou que Ele estaria edificando, ela é apresentada na Bíblia de duas maneiras. A primeira é a igreja que é a soma total de todas as pessoas que foram salvas e serão salvas de todas as épocas, de todas as nações. É a soma de todos aqueles que nasceram e vão nascer de novo. O dia que o Senhor voltar, Ele estará tomando essa igreja. Então essa é a igreja conhecida como a igreja universal que Jesus está edificando. A outra menção da igreja é a igreja local. Nós somos a igreja local, a igreja videira aqui na cidade de Manaus, é a igreja local. Mais de 90% das vezes que a igreja é mencionada nas escrituras, seja com a própria palavra igreja, igrejas no plural, ou apresentação de maneira alegórica, tipológica, ou algum outro tipo que é apresentado à igreja, mais de 90% não se refere a essa igreja universal, que é a soma de todos os santos. Ela faz menção da igreja local. Então isso significa que Jesus está edificando a sua igreja, aquela igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é através da edificação da igreja local. Nós somos a igreja local, a igreja videira aqui em Manaus. E nós estamos sendo edificados pelo Senhor Jesus através dessa convivência. Relacionamentos. Igreja é relacionamentos. Fala comigo, igreja é relacionamentos. Então eu preciso me relacionar,
Eu preciso ter muito amor de Deus para compartilhar com os irmãos, para relacionar com os irmãos. Na família não há só irmãos amáveis. Em qualquer família tem irmãos amáveis, que são aqueles fáceis de amar, e tem irmãos que não são muito amáveis. Tem ou não tem? Eu não sei se eu já falei isso aqui para os irmãos, mas eu sou de uma família de 16 irmãos. E ali tinha gente de todo tipo. É muito fácil para mim, porque o meu pai já tinha uma igreja na casa dele lá. Então ali tinha irmãos tremendamente amáveis, fácil de amar. Tinha outros que era espinho, tinha uns que era muito acelerado, tinha outros que era sonso. A coisa não andava, mas era tudo irmão. Na vida da igreja temos irmãos assim também? Temos irmãos acelerados? Temos irmãos menos acelerados? Temos irmãos que falam demais? Temos irmãos que não falam nada? Temos, mas somos uma família. E eu preciso amar cada um deles, porque eu fui muito amado pelo meu pai. E é o meu pai que está edificando essa igreja através dos nossos relacionamentos. E ainda mais tem, né? Amar quem é amável, qualquer um faz, né? Que Jesus fala no Sermão do Monte. Que diferença faz você amar aquele que é amável? Amar o que não é amável, aí sim, é difícil, mas tem recompensa. Vocês conhecem algum irmão aqui na igreja que é amável? Aquele que todo mundo quer ficar do lado dele? Quanto mais pessoas amar esse irmão, mais galardão ele tem. Você não tem nenhuma recompensa por amar esse irmão amável. Quanto mais pessoas amar o irmão amável, mais ele tem galardão diante de Deus. Porque é simples amar ele, é fácil. Agora, amar aquele que é canseira, o canseira não tem recompensa nenhuma. Quem é que tem recompensa por amar o canseira? O que ama ele, porque tem preço. Esse irmão tem que pagar o preço para amar ele. Esse irmão, pois é, ama ele. Se você for fazer uma matemática simples, é melhor você amar o canseira do que o amável. Porque você amar o amável, você está dando galardão para ele. Agora, você amar aquele que não é amável, é você que está acumulando o tesouro no céu, para que aquele dia você receber a recompensa. Pensa aí, naqueles irmãos que você conhece que são amáveis. Pensou? Glória a Deus por ele. Agora pensa naqueles mínimos, aqueles poucos, são poucos, né? Quase nenhum, mas tem uns que não são muito amáveis. Pensa nele e toma uma decisão: eu vou investir minha vida nesse irmão. É aqui que tem recompensa. É aqui que vai sair galardão abundante para eu desfrutar no milênio. Esse irmão é porta de Deus para você receber recompensa. Agora, você vai precisar do amor de Deus ser derramado no coração para amar ele. Agora, glória a Deus que esse amor é abundante, está disponível. A palavra derramado que eu falei na semana passada é despejado. É uma caixa d'água entornando esse amor sobre você para amar quem precisa ser amado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então nós somos esse povo que fomos separados para colaborar com a edificação da igreja. Apocalipse 5, verso 9 e 10 diz, fazendo menção da igreja do Senhor Jesus, que é a totalidade dos santos, né? Diz: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. Aqui não faz menção da palavra igreja, mas está se referindo à igreja do Senhor Jesus. É todos aqueles que foram comprados por preço de sangue. Agora, todas as outras menções, ela está falando da igreja local. E aí você vê Paulo escrevendo a carta para os romanos, que é a igreja local de Roma, escrevendo a carta para a igreja de Corinto, é a cidade de Corinto. A igreja lá da região da Galácia, que são as cidades que compunham essa região da Galácia, lá os Gálatas. Aí você vê Filipos, Filipenses, Tessalônica, Tessalonicenses. Depois todas as igrejas, as 7 igrejas da Ásia que são mencionadas em Apocalipse. São igrejas locais. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, são igrejas locais. Quando você vê ali Apocalipse 2 e 3, Jesus falando da igreja, ele não está falando da totalidade dos santos, ele está falando da igreja local. E quase todas ali tinha uma observação do Senhor. Algumas tinham elogio e a observação. A maioria tinha só a observação, só a repreensão. É a igreja local.
O Senhor não repreende toda a sua igreja. Estou falando isso porque nós somos uma igreja local, estamos sendo edificados por Jesus e nós precisamos compreender que nós precisamos do poder de Deus. Mas esse poder virá na medida que nós conhecemos o amor de Deus. Amém? Então o Senhor está edificando a sua igreja, é a obra que Ele está realizando, edificando a igreja local. E essa é a obra que nós temos o privilégio de participar. É na igreja local que você tem o privilégio de ser útil, de contribuir para a edificação. Primeiro, sendo edificado. Segundo, sendo um canal para a edificação. Baseado nisso, nós podemos dividir em duas maneiras, em duas frentes, vamos dizer assim, que o Senhor está edificando a sua igreja. Qual que é a primeira obra que o Senhor está realizando na igreja local? É a obra que Ele está realizando em mim. Fala comigo, a primeira obra que o Senhor está edificando é em mim. Essa obra Ele está realizando para me transformar na imagem dEle. A cada dia que eu convivo na igreja, que eu desfruto da vida da igreja, eu estou sendo transformado na imagem dEle. Então o Senhor está realizando duas obras, uma em mim, a outra através de mim. A primeira obra que Ele está realizando, que é em mim, eu posso colaborar, eu posso e devo contribuir para que Ele complete essa obra. Existe a garantia do Senhor que um dia todos nós seremos tal qual Ele é, amém? Um dia, por incrível que pareça, você será exatamente como Jesus. Você pode medir o seu nível de semelhança. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, começo do Sermão do Monte, ele fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Esse humilde de espírito é uma característica do próprio Senhor, que Ele está nos transformando. Bem-aventurados os que choram por causa dos perdidos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Cada uma dessas características é dele. Ele está falando dele. E Ele está falando aonde Ele vai nos levar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas bem-aventurados também os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, aqueles que não têm maldade, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, aqueles que acabam com a confusão, porque serão chamados filhos de Deus. São características. Você tem sido humilde de espírito nos relacionamentos? Você tem sido aquele que chora pelos perdidos? Você tem sido manso nas situações da sua vida? Você tem tido fome e sede de justiça? Isso aqui eu posso falar, todo mundo tem fome e sede de justiça, tem ou não tem? Quando você vê na televisão aquele assassinato, aquele roubo, tem fome e sede de justiça? Todo mundo tem, mas é com misericórdia? Fome e sede de justiça com misericórdia. O cara roubou, matou, Senhor tem misericórdia dele, muda a vida dele. Isso é fome e sede de justiça com misericórdia, porque aí eu vou alcançar misericórdia. Essas são características que o Senhor está imprimindo em você. Essa obra que Ele está realizando em você, que faz parte da obra da edificação da igreja, Ele está te levando a ser como Ele é. Jesus era humilde, Jesus chorou, Jesus era manso, Jesus trabalhou para que a justiça de Deus fosse feita e nós desfrutamos dessa justiça. Jesus era o pacificador, houve paz entre nós e Deus, o tamanho que Ele era essa pacificação dEle. Ele era aquele que misericordioso. E eu posso falar que hoje, como ministro do Evangelho, você será tal qual Ele é. Porque foi Ele que falou. Ainda que pareça impossível. Um dia eu estava conversando com um pastor em Goiânia, um pastor mais maduro que tinha lá, o pastor Mauro, né, na sala de aula. E aí ele falou assim, eu estou preocupado com algumas coisas, porque nós sabemos que nós seremos tal qual Ele é. Nessa dispensação nós podemos contribuir com essa edificação. Mas vai chegar um dia que agora não vai ser mais pela graça. Por isso nós devemos desfrutar dessa graça, de sermos transformados na imagem dEle, e não deixar que ela seja vã. Porque se nós perdemos o tempo da nossa oportunidade de sermos transformados, Ele vai te transformar. Lá no milênio, Deus separou 1000 anos para completar a obra. A boa obra que Ele começou em vós, Ele há de completar até o dia de Cristo Jesus.
Muitas pessoas lêem esse versículo, ele falando, né? A boa obra que ele começou, ele vai completar, aleluia, glória a Deus. Mas eu gosto de falar de outra maneira. A boa obra que ele começou, ele vai completar. Vai completar. Se você colaborar, vai ser mais fácil. Se não, ele vai completar de qualquer maneira. E é melhor nós aproveitarmos esse tempo e colaborarmos com essa transformação que ele está realizando nessa dispensação da graça. Essa é a obra que ele está realizando em nós. É a obra que ele está nos transformando. E aí eu pergunto de novo, você tem sido humilde? Claro que sim. Você está nele. Você tem sido manso que chora? Sim, nós estamos nele. Pelo batismo nós fomos inseridos nele. Se ele é humilde, manso, que chora, tem fome e sede de justiça e misericordioso, e nós estamos nele, então nós já somos também. Amém? Você já é, você já pode, você já tem, porque você está nele. Agora, onde é que eu tenho a convicção de que eu já sou isso nele? Quando eu sei o quanto eu sou amado. Ele me amou tanto que me incluiu nele. Em mim não tem nada dessas características, mas ele me colocou nele. Então, quando eu olho para ele, agora eu vejo aquilo que eu já sou. E nós podemos colaborar com essa transformação de duas maneiras. A primeira, Romanos 12:2. Não conformeis com este século, com esse mundo. Não conforme com a condição que você está. Se você percebeu aqui hoje que você não é humilde o suficiente, que não é misericordioso o suficiente, não conforme com esta condição. Busque na fonte e ele vai transformar você. A primeira maneira que nós temos de colaborar nessa transformação, na realização da obra dele em mim, é não conformando com a minha condição. Eu estou indo até bem, né? Estou crescendo. De repente o irmão peca contra mim e vem a ira. Tem nada de errado contra a ira. Irai-vos, mas não pequeis. Mas eu não quero ficar irado, assim como Jesus não ficou irado por causa do nosso pecado. Senhor, tem misericórdia de mim, me transforma. Eu estou colaborando na minha transformação pela renovação da minha mente. E eu vou me parecer mais com Ele. A segunda maneira que eu tenho de colaborar com Ele, nessa obra que Ele está realizando em mim, é o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós contemplamos o Senhor, nós contemplamos a glória do Senhor. É através da leitura da palavra de Deus, da meditação na palavra de Deus e através da oração. Quando você se coloca diante dele, na leitura da Bíblia, na oração, você está contemplando ele. E aí você é transformado de glória em glória, mas o texto fala a glória dele. Não é porque você fez as coisas tudo certo e a sua glória vai fazer você ser transformado na imagem dele. Não, é a glória dele. Não precisamos preocupar conosco. Quando o texto fala que nós devemos contemplar ele como espelho, é como se você olhasse no espelho, em vez de você ver a sua imagem cheia de problema, pecado, picuinhas, milindres, que é aquilo que ainda habita na nossa carne, você contempla ele, você vê ele. Você está olhando no espelho, mas você não está olhando para você procurando os seus defeitos, você está vendo o quanto ele é santo, o quanto ele é maravilhoso. Contemplar o Senhor como por um espelho é olhar para ele e ver nele todas as características que você já tem por estar nele. Contemplar o Senhor como que por espelho é você chegar diante do espelho e falar: a obra já foi consumada, eu já sou humilde, eu já sou manso, eu já tenho fome e sede de justiça, eu já sou misericordioso. Eu estou contemplando ele, eu estou contemplando a face dele. Esse texto fala que nós temos que contemplar ele. E nenhum versículo do Novo Testamento fala para você olhar para você. Essa não é a obra que o Senhor está realizando em você. Essa é a obra que o diabo está realizando em você. Olha para você, olha o que você fez. Olha aí o que você falou hoje. Olha esse pensamento imundo. Essa é a obra do diabo.
Mas o Senhor fala: olhe para mim, contemple a mim, me veja em você. Se Cristo está em mim, então já não sou eu mais com meus milindres, picuinhas, minhas írias, meus pecados que vive, mas Ele que é santo vive em mim. Essas são as duas principais formas de você colaborar, contribuir com essa obra que Ele está realizando. É Ele que está realizando em você. Essa é a primeira obra e principal obra, porque à medida que você é transformado, a outra vem em consequência. Tem uma frase que os irmãos certamente conhecem, que é do Santo Agostinho, aquele sacerdote católico lá, antes da Idade Média, que ele dizia o seguinte: pregue o tempo todo pregue, se for necessário, fale. Ele estava dizendo, à medida que eu sou transformado, as pessoas estão percebendo que há um poder sobrenatural. É aquela pessoa que foi no encontro, teve um encontro com Deus, e quando chega em casa, parece que você está resplandecendo. Nós sabemos que não parece, você está mesmo resplandecendo. E as pessoas que estão à sua volta começam a observar: você está diferente. Alguém aqui já teve essa experiência? Você está diferente. Quando eu converti, falaram isso para mim, na época eu tinha mais cabelo, eu falei: é que eu cortei o cabelo, né? Mas não era, eu não sabia, mas ele estava vendo algo que eu não estava vendo. E já eram as marcas de Cristo na minha vida. No seu trabalho, você é aquele que fazia parte da roda de escarnecedor, teve um encontro com Deus, e agora está sendo transformado na imagem dele. As pessoas observam, as pessoas estão vendo. Eu estava dando aula numa turma do seminário em Goiânia, falando a respeito disso. E aí uma irmãzinha que estava lá, deu o testemunho dela. Ela foi contratada para trabalhar numa empresa, que tinha lá o chefe, 5 moças e mais ela. E ela chegou lá a única crente. O que aconteceu com ela? Zombaria, crítica, escarnecendo da vida dela. Mas ela não se abateu com isso. Ela não se envergonhou do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aquilo durou um tempo, uns 6 meses, até que a primeira colega de trabalho teve um problema em casa com o pai. Quem que ela procurou? Os escarnecedores? Não, foi na crentinha, que dava dinheiro para pastor ladrão. E ela orou com a menina, levou para o encontro, converteu. Agora já não era mais 6 ímpios contra um crente, já era 2 crentes contra os 5 lá. Passado mais um tempo, mais uma converteu, outra converteu. Quando ela deu esse testemunho, só faltava o chefe para converter. As 6 já tinham convertidos. Apenas porque ela resplandeceu. Apenas porque ela carregava essa glória que ela contemplava com o Senhor. É para isso que nós somos chamados. Primeiro, para colaborar com a obra dele em mim. Em consequência disso, haverá uma obra que ele estará realizando através de mim, que é a obra de sermos evangelistas. Então, primeiro, é até um paradoxo, né? A primeira maneira que eu tenho de colaborar com isso é reconhecendo que em mim ainda não está tudo pronto. Mas não é em mim, é na minha carne, igual o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Olha que quem está falando isso aqui é o todo-poderoso apóstolo Paulo, o cara que escreveu metade do Novo Testamento, o apóstolo da graça. Se Paulo, que é isso tudo, reconhecia que não habitava bem nenhum na carne dele, por que às vezes nós queremos colocar que tem algum bem em mim, que eu tenho que ser reconhecido, que eu mereço alguma coisa? E é até mais fácil, porque exatamente quando eu acho que eu tenho algum direito, é que o diabo chega trazendo as suas acusações. Porque para mim, o dia que eu aprendi isso, a coisa mais fácil que teve foi eu vencer as acusações do diabo. O diabo chega e fala: você não presta. Aquilo ficava indignado, orava, jejuava, repreendia, queima, 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 né? Até o dia que eu descobri, na minha carne não habita bem nenhum, ou seja, não presta mesmo. Um dia o diabo chegou para mim e falou: você não presta. Eu falei: conta a novidade, porque eu sei que eu não presto, você sabe, Deus sabe, todo mundo sabe que eu não presto. Vamos lá, próxima. Acabou a acusação. Se não habita bem nenhum, por que eu estou reivindicando direitos? Eu sou um ser espiritual, eu não sou mais carnal.
Eu posso viver no nível da carne, da alma, e aí eu vou ficar reivindicando um monte de coisa, eu vou ficar milindre, eu vou criar circunstâncias ruins. Mas se eu já sei, se Deus sabe, o diabo sabe, todo mundo sabe, mas Ele concedeu graça, por que eu vou ficar olhando para mim, para os meus defeitos, para as minhas limitações, para as minhas dificuldades? Vai lá, diabo, vai falar com ele. Eu sei tudo que você está falando, e é verdade. Agora eu sei que é o pai da mentira, parou de mentir. Não é fácil vencer o diabo. O pai da mentira chega para você e fala: você não presta. Ele está falando a verdade, porque na minha carne não habita bem nenhum. Ah, mas você não tem direito. Ah, eu sei que eu não tenho, mas ele falou, foi ele que me concedeu graça. Vai lá falar com ele. Se ele tirar a graça, tudo bem, mas se ele concedeu graça, não vai se tornar vã na minha vida. Vou desfrutar dela, vou me apropriar de tudo que eu tenho direito. O problema é que nós entramos no debate com o diabo, e aí ele pega o espelho, põe na sua cara, e aí você vê tudo que ele está vendo. Mas o Senhor fala: quando ele colocar o espelho, contempla a minha glória, contempla a minha face, e quanto mais ele mostrar o espelho, mais você vai ser transformado na minha imagem, como pelo Senhor o Espírito. Porque essa obra é do Espírito Santo, irmãos. Nós não temos condições de mudar, nós não temos competência, nós não podemos. A obra de transformação é obra do Espírito Santo. Muitas pessoas estão aí orando e jejuando para ser transformado. Glória a Deus. Se a revelação é que o Espírito Santo vai te transformar, é isso mesmo que você tem que fazer. Mas se o seu esforço é para você mudar de vida, desista. E pior ainda do que isso, tem gente que quer mudar o outro. Uma coisa sou eu ficar indignado e querer me transformar. Eu não dou conta. E quando eu quero transformar o outro? Quando o marido quer mudar a mulher, quando a mulher quer mudar o marido, é confusão, porque nós não podemos. Essa obra de transformação, essa obra que o Senhor está realizando em nós, em consequência através de nós, é obra do Espírito Santo. Eu colaboro com a obra de transformação que Ele está realizando em mim, como virgem, como noiva apaixonada. Nós lemos alguns domingos para trás, a parábola lá das virgens. Quando eu contemplo, quando eu busco o relacionar com Ele, então eu estou sendo transformado na imagem dEle. E a obra que Ele está realizando através de mim é a parábola do servo fiel, aonde eu estou agora fazendo a vontade dEle, aonde eu estou servindo agora. Isso nós podemos resumir ali no final do Evangelho de Mateus, quando ele diz: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso aqui é a obra que Ele está nos chamando para participar, é a obra que Ele está realizando através de mim. Se eu não quiser, eu não vou fazer. Percebe que eu posso participar dessa obra? Eu posso servir como servo. Esse versículo aqui fala do discipulado, é o servo cuidando do conservo. Você vai fazer discípulos. Para você fazer um discípulo, você precisa pregar o Evangelho. A pessoa nasceu de novo, agora você leva ele para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova criatura. Não acabou a missão do servo. Agora você precisa ensinar ele todas as coisas que o Senhor Jesus tem nos ordenado. E aí sim, você é esse servo que está dando alimento para o conservo no tempo, para que ele possa crescer. Pastor, mas isso é difícil demais. Mas o Senhor falou: eu estou convosco todos os dias. Para você fazer esse trabalho, é o meu Espírito que está fazendo através de você, e eu estou aí para te sustentar, para derramar amor no seu coração, para amar esse discípulo que muitas vezes é canseira. Às vezes nós oramos pedindo: Senhor, manda discípulos, manda líder pronto, manda pessoas que apaixonadas pelo Senhor e pela sua obra. Aí o Senhor manda, mas o cara não chega humilde, o cara chega arrogante. E você vai ministrar e o cara atravessa você, e o cara fala, e o cara quer falar mais do que você que está aqui há 10 anos. E aí vem o pensamento do diabo: puxa vida, o cara chegou agora, já está querendo sentar na janela. Pois é, Deus te deu o que você estava pedindo,
só que numa outra embalagem, para você amar. Na verdade, Ele está te dando a oportunidade de ter galardão. Mais do que transformar você, o Senhor quer te dar uma recompensa. Se Ele mandar só pessoas amáveis, que recompensa você vai ter? Você vai chegar naquele dia lá, a hora que girar a roda dos números da recompensa, 0. Só andou com gente amável. Então o Senhor nos chama para um nível de relacionamento, para sermos transformados, e nos dá um coração de servo, para servirmos Ele nessa obra que Ele está realizando através de nós. Obra exclusiva do Espírito Santo, seja em você, seja através de você, é obra do Espírito Santo. Os irmãos ouviram aquela história das 3 cruzes? Conhece a história das 3 cruzes? Dizem que tem a cruz do Pai, Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Tem a cruz do Filho e tem a cruz do Espírito Santo. A cruz do Pai foi abrir mão, foi entregar o seu Filho para morrer no seu lugar. Mas Ele fez, porque Ele te amou de tal maneira. O Pai carregou uma cruz. A cruz do Filho é o madeiro, aonde Ele foi pregado. Todo aquele que for pregado no madeiro é maldito. Essa é a cruz do Filho. E a cruz do Espírito Santo? Quem sabe qual é? Aponta aí, aponta para você. Você é a cruz do Espírito Santo. Você é a cruz que o Espírito Santo está carregando para transformar você na imagem do Senhor, tal qual Ele é. Eu comecei a falar do pastor Mauro, ele falou o seguinte, que Deus reservou 1000 anos, né? Se você não quer colaborar nessa transformação, Deus guardou 1000 anos. Hoje é pela graça, lá vai ser como que pelo fogo. Mas o pastor Mauro estava preocupado, que ele estava achando que 1000 anos era pouco, não ia dar tempo de transformar. A coisa está tão feia que não vai dar tempo, mas vai. Para Ele não há impossível, Luiz. Não há impossível para Ele. Nós seremos tal qual Ele é. Vê se isso não é amor. Vê se isso não é abundância de amor. Vê se com amor desse eu não posso amar os meus irmãos e servir a Deus. Você é uma cruz. Tem irmão que quer carregar uma cruz. A cruz Jesus já carregou. Você não carrega a cruz, você é a cruz. Você pode se tornar mais leve, colaborando com o Espírito Santo nessa cruz que Ele está carregando. Tudo é realizado pelo poder de Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus que foi derramado nas nossas vidas. O Espírito Santo veio como fogo, veio no dia de Pentecostes, estabelecendo agora a igreja do Senhor, que é edificada no poder. Mas se primeiro eu não conheço o amor, eu não vou experimentar desse poder. O profeta Zacarias no Velho Testamento falou a respeito disso. Está lá em Zacarias capítulo 4, a partir do verso 1. Acompanha comigo. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aqui nós vemos o profeta Zacarias falando da igreja. Leia Apocalipse no verso 1, no capítulo 1, verso 20, fala da igreja, fala do candelabro, fala das estrelas. Isso está escrito lá em Apocalipse 1:20. Quanto ao mistério das 7 igrejas que viste, na minha mão direita, e aos 7 candeeiros, candeeiros e candelabros é a mesma coisa, de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, são os pastores, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O profeta Zacarias está falando da igreja do Senhor,
que tem ali o candelabro que é a igreja, tem ali a lâmpada que é o Espírito Santo, a lâmpada que é Jesus, e tem o azeite que é o Espírito Santo. E fala de duas oliveiras. Oliveira é a árvore que produz azeitona para fazer o azeite. Além do azeite que está ali, tem duas árvores do lado para não faltar azeite. Agora o profeta diz: não por força de homens, nem por poder de homens, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A obra do Senhor foi profetizada, seria realizada pelo Espírito Santo, seja em nós ou através de nós, é o Espírito Santo que está realizando. E isso Ele está fazendo na igreja local. É aqui, no nosso meio, que Ele está realizando essa obra, em você e através de você. É na igreja local que Jesus está edificando a sua igreja. A igreja está sendo edificada pelo poder de Deus, através de nós. Mas o fundamento é Cristo, o fundamento é o amor de Deus. E esse amor, ele é derramado, é despejado no nosso coração para amarmos uns aos outros. Nós somos colaboradores apenas. Nós somos chamados para sermos colaboradores, um canal de onde fluirá o poder do Espírito Santo para a edificação da igreja, especialmente nos relacionamentos, no discipulado. A palavra discipulado é uma palavra nova para nós, mas ela está na palavra de Deus desde o Velho Testamento, aonde nós estamos guardando uns aos outros, amando uns aos outros. E Ele garantiu, o Senhor Jesus, na edificação da igreja, através da igreja local, que as portas do inferno não prevaleceriam. Ele diz lá em Mateus 16, 18, falando para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra que ele está falando aqui é a declaração de Pedro. Ele havia perguntado antes: quem dizem vocês que eu sou? E Pedro liberou uma pérola, uma frase poderosa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus está falando agora que tu és Pedro, sobre esta pedra que você acabou de falar, que eu sou o Cristo. Eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí você pode acrescentar o seu nome aqui. Também eu te digo: Wagner, Iron, William, Alessandro, Luiz, Miguel, Carla, Solange, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos colaboradores. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós estamos aqui para colaborar, contribuir, ser um canal para edificação, e as portas do inferno não prevalecerão. Por isso eu tenho que ter cuidado. O que eu estou edificando é nele, é para ele. Se aquilo que nós estamos fazendo na vida da igreja é para ele e é nele, então as portas do inferno não prevalecem. Mas se aquilo que eu estou edificando, estou vivendo a vida da igreja, é para mim, ou é em mim, aí as portas do inferno prevalecem. Em 2012, eu e Maristela tivemos com o pastor Aloísio em Israel, e foi na viagem que ele visitou as 7 cidades, que haviam as 7 igrejas que é mencionado em Apocalipse, uma por uma: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Nós fomos em uma por uma dessas cidades. A maioria delas não há igreja mais, não tem igreja mais. Por que não tem igreja mais? Porque num determinado momento as pessoas deixaram de ser canal, colaborar com a edificação da igreja dele, nele, e passaram a edificar para si. E aí vem divisão, divisão, divisão. Um espírito das trevas de divisão entra no meio da igreja e começa a colocar irmão contra irmão. Irmãos, o diabo prevalece, as portas do inferno prevalecem contra a igreja. Não é por causa do pecado que cometemos. O pecado está encerrado na cruz. Mas o diabo alcança sucesso, trazendo divisão, corações diferentes, divisão de duas visões. Nós temos uma visão, Deus nos deu uma visão. Nós estamos edificando essa igreja, igreja videira, igreja local de Manaus videira, com uma visão, é uma visão. Precisamos ter um só coração, precisamos seguir uma só direção. Se tem alguma coisa que eu não concordo, eu vou orar, eu vou conversar, mas vou conversar com quem pode,
Quem pode me explicar, me ajudar? Porque se há uma dúvida, por exemplo, nós estamos aqui agora, acabamos de chegar, não conhecemos ainda todas as coisas e falamos alguma coisa que você não concorda. Você pode me procurar livremente, a hora que você quiser, para falar. Você não está dividindo, mas quando você procura outra pessoa e começa a falar, um espírito de divisão está entrando e aí as portas do inferno podem prevalecer. Essa igreja sofreu muitas coisas nesses anos aqui. A igreja Videira de Manaus, você que está aqui é vencedor, que vocês passaram por muitas coisas. Nós reconhecemos isso, pastora Luiz reconhece isso. Você que está aqui, você permaneceu até o fim. Você que está aqui, você já pode se alegrar nisso. Mas todos esses problemas é porque às vezes um espírito de divisão entra no nosso meio. Por que você não sai? Por que você não vai embora? Como é que você vai aguentar um negócio desse aqui? Agora chegou um pastor de Goiânia aí, está dando muita conversa aí. Quem que aguenta um negócio desse? Espírito de divisão. Essa não é a igreja que o Senhor está edificando. A igreja que o Senhor está edificando, Ele está edificando. É nele, é para Ele, é dele. Nós colaboramos e nós seremos abençoados e recompensados por participarmos disso. E você pode ter certeza, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Você é a igreja. Se você está no mesmo espírito, que nós estamos aqui no mesmo espírito, nós fomos batizados em um só espírito, Paulo fala isso, ele diz isso, que todos nós, pois em um, está lá em 1 Coríntios capítulo 12 verso 3, pois em um só espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, manauaras, goianos, baianos, maranhenses, todos nós fomos batizados em um só espírito, em um só corpo. Nós somos a igreja. Quando ele está dizendo que ele está edificando a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra você, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças, porque você é a igreja que ele está edificando. Nós não podemos permitir que isso enche o nosso coração, e devemos permanecer nele. Eu quero ler uma história que eu li certa vez num livro. Estava lendo um livro, e aquele irmão que escreveu o livro, para fazer uma ilustração a respeito das grandezas de Deus, a respeito do amor de Deus, a respeito da criação de Deus, ele contou uma história, que eu achei tremenda, eu quero ler para os irmãos. Certa vez, esse irmão escreveu essa história que eu achei muito interessante. Ele contava o seguinte, que lá no céu, depois da obra consumada, toda a criação transformada, a paz restaurada, um anjo ancião chamou um anjo jovem, vamos passear comigo, vou mostrar para você as grandezas do Criador. Esse irmão fazendo uma narração, uma ilustração. E o anjo ancião, saiu com aquele jovem mostrando para ele o universo, a criação de Deus, e foi mostrando as galáxias, mostrando as estrelas, mostrando os cinturões maravilhosos, mostrando tudo aquilo que Deus havia criado. Quanto mais eles caminhavam vendo a criação, mais o jovem anjo ficava cada vez mais maravilhado com os feitos do Criador. E o anjo ancião dizia para o anjo jovem, vê esses milhões de estrelas? Pois é, ele criou cada uma de maneira diferente, não há nenhuma estrela igual a outra, e ele conhece cada uma pelo seu nome. É a mesma coisa, o Senhor criou essas milhões de estrelas, cada uma de uma maneira, nenhuma é igual ao outro, e ele conhece cada um pelo nome. E o ancião continuou mostrando todas aquelas maravilhas para o jovem anjo, até que de repente, lá nos confins do universo, uma estrelazinha brilhou. E o ancião perguntou para o jovem, está vendo aquela estrela lá? Pois é, ali há algo especial que o Senhor criou. O ancião, com os olhos lacrimejando, disse para o anjo jovem, ali é um lugar especial, especialmente aquele planetazinho azul, pequenininho, girando em torno daquela estrela. E o jovem anjo, curioso, por quê?
não é o lugar mais bonito, não é o maior. Vimos tantas galáxias maravilhosas, tantas estrelas maravilhosas. Por que aquele é um lugar especial para o Senhor? E agora o ancião, já em lágrimas, respondeu: foi ali que ele colocou a obra-prima da sua criação. Aquilo que ele disse ficou muito bom. Um ser que ele criou e colocou neles a sua imagem, fez eles conforme a sua semelhança e se tornou a alegria dele. Neles o Criador tinha todo o seu prazer. Todos os dias o Senhor visitava pessoalmente aquele planeta e voltava maravilhado com a sua criação. Todos os dias ele se encontrava com aquela criatura. Mas aconteceu algo terrível ali, que entristeceu muito o Todo-Poderoso. Ele chorou muito. Aquele ser que foi criado em amor havia perdido a imagem que Deus havia dado para ele e deformou e se transformou. Muito tempo se passou. O Senhor escolheu muitos naquele planeta para falar da parte dele, para falar do amor dele, mas não os ouviam. Um dia ele tomou uma decisão radical. Decidiu enviar o seu filho amado, aquele que ele tinha todo o seu prazer, para habitar naquele planeta, para viver com aquelas pessoas, para ensinar a eles o verdadeiro amor com quem foram amados, com que foram criados. E o Filho de Deus, que vivia em glória, abriu mão da sua glória, se fez em forma de homem pecador, se humilhou e foi morar naquele planeta. O ancião falando para o jovem anjo: nós, os anjos, nunca entendemos por quê, mas aquelas pessoas o rejeitaram. Aquelas pessoas sequer reconheceram quem ele era. Aquelas pessoas, apesar dele falar muitas vezes quem ele era, não o reconheceu. Em lágrimas o ancião perguntou para o jovem: quer saber o que fizeram com ele? Agora o jovem, já chorando: sim, eu quero. E o ancião disse: eles o mataram. Mataram o Filho de Deus. Todos nós, os anjos dos céus, a quem sempre foi destacado para guardá-lo, nós éramos aqueles que guardavam o Senhor. Não pudemos fazer nada, não pudemos guardar Ele. Há uma ordem que era dada para nós guardá-lo. Está lá no Salmo 91. E nós ficamos arrasados, não compreendíamos aquela situação. Por quê? Como? Não pode. Ele é o Deus Todo-Poderoso, como que mataram Ele? E durante 3 dias, aqui diante do trono de Deus, provamos a morte. Sofremos. Quando não tínhamos mais esperança, Ele ressurgiu em glória e venceu o que tinha vencido a obra-prima da criação. Ele o salvou. E quando Ele chegou, Apocalipse 5, verso 7, coloca por favor. Quando Ele chegou aqui, Apocalipse capítulo 5, verso 7. Quando Ele chegou, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de nós trazermos à memória a obra dele, aquilo que ele realizou, aquilo que sequer os anjos puderam interromper, aquilo que ele fez se humilhando, se tornando em forma de servo, obedecendo até a morte de cruz. A ceia foi estabelecida
para nós lembrarmos que a igreja é dele, é ele que está edificando. Nós temos o privilégio de participar dessa edificação, colaborando na obra que ele está realizando em nós e também através de nós, para que as portas do inferno não prevaleçam. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, o corpo de Cristo, contra nós que somos a igreja. Quando nós andamos em unidade, um só coração, reconhecendo que estamos debaixo de um só Espírito, não aceitando divisão no nosso meio, então as portas do inferno não prevalecem. Paulo, o apóstolo da graça, ele teve problema de divisão na igreja. A igreja de Corinto, num determinado momento, um falava: eu sou de Iron, eu sou de Wagner, eu sou de William, eu sou de Luiz, eu sou de Miguel. Havia divisão. Paulo, Apolo, Jesus, o apóstolo da graça, tratou daquela divisão, trazendo para eles a memória daquilo que o Senhor ensinou, a ceia. Foi na hora da ceia, de partir o pão, de compartilhar do cálice, que Paulo estava ensinando para aquela igreja. Não há igreja de Paulo, não há igreja de Pedro, não há igreja de Apolo. A igreja é do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus, que habita à direita do Todo-Poderoso em glória. A ceia foi celebrada para trazer a memória de que um preço foi pago. E o apóstolo Paulo fala para eles na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos celebrar a ceia hoje, trazendo à nossa memória que um dia Jesus, diante dos discípulos, pegou um pão, partiu e entregou para eles e disse: esse pão que eu acabei de partir é o meu corpo que vai ser partido por vocês. Do mesmo modo, ele pegou o cálice, entregou para eles, compartilhar, e disse: esse cálice é o meu sangue que vai ser derramado lá na cruz, em favor de vocês. Todas as vezes que comer esse pão que foi partido, lembre que foi o meu corpo que foi partido. Todas as vezes que tomar desse cálice, lembre, foi o meu sangue que foi derramado, para que vocês sejam um, e as portas do inferno não prevaleçam mais. Eu queria convidar vocês a ficar de pé, e a equipe de louvor para ministrar. Os irmãos vão entregar os elementos, e você vai segurar ele na sua mão, e nós vamos orar, e depois nós vamos compartilhar desse pão que foi partido, e desse cálice que representa o sangue que foi derramado. Pode distribuir os elementos. O amor libera o poder. O amor cobre multidão de pecados. Diante de Deus não há mais pecado seu registrado. Jesus contemplou o amor do Pai, porque ele sabia que era muito amado. Ele amou o Pai. Em consequência, ele nos amou. E o amor com que ele nos amou cobriu, lavou a multidão dos nossos pecados. É esse amor que libera poder.